Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Declare esse nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Exaltamos o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Esse nome nos salvou, esse nome nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino de paz, o reino de justiça, o reino do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória para todos sempre. Amém e amém. Queridos, podem sentar. Meus irmãos, vamos abrir a Santa Palavra agora no livro de Isaías, capítulo 46, e nós faremos a leitura também dos versículos 3 a 5, Isaías 46, de 3 a 5. Enquanto isso, me permitam um comentário. Como é maravilhoso, né? A gente poder vir aqui uma quarta-feira à noite, né? Louvar ao Senhor com alegria, não é? Ter comunhão com os irmãos e um refrigério no meio da semana para nós, né? Creio que muitos aqui passam por dificuldades, seja no trabalho, seja no lar, na família, algum irmão enfermo, parente desempregado, algum necessitado, e o Senhor nos traz aqui e nos refrigera a alma, e como é bom isso, né? Então vamos ler aqui Isaías 46, de 3 a 5, que diz: Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Não é? Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual ao nosso Deus. Então, somente Ele é o mesmo desde o princípio, somente Ele é quem cuida de nós e quem nos conhece desde o ventre materno. Ainda quando nós, na nossa ignorância, rejeitávamos ao Senhor, ainda assim Ele já nos amava e já tinha nos escolhido. Então nós vamos ter um tempo de oração agora, podemos formar duplas ou trios de oração, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que temos recebido. Então uma oração de confissão também pelos nossos pecados, pelas vezes que nós, às vezes, na nossa ignorância ou de forma premeditada, deixamos de ouvir o Senhor e tomamos as nossas decisões muitas vezes equivocadas. Também orar ao Senhor, intercedendo por aqueles nossos irmãos enfermos, carentes, pelos nossos parentes que não são salvos, que ainda não conhecem a Cristo, e por aqueles que ainda rejeitam a Santa Palavra, que o Senhor abra o coração e a mente dessas pessoas, e que eles sejam cheios da graça também, e salvos pela graça. Então vamos interceder pelos nossos parentes, por amigos. Com certeza você tem amigos que não são crentes, que você fala, nossa, é uma pessoa tão boa que só falta ser crente, né? E às vezes a nossa crença é tão pequena, que nós não levamos a palavra a esses amigos que a gente tem acesso. Então que o Senhor nos dê, e dê a vocês também, a ousadia,
a intrepidez de levar a palavra àqueles que são próximos. E que o Senhor nos abra a boca com as palavras certas e abra o coração daqueles que eles colocam diante de nós e ao nosso redor, para que levemos a santa palavra a eles. Uma palavra de amor, uma palavra de salvação. Tá bem? Então vamos orar e depois eu volto com vocês em oração. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor Deus. Mais uma vez queremos declarar o nosso amor a Ti, declarar a nossa dependência do Senhor. Pai, o Senhor que nos conhece desde a eternidade tem preparado os nossos dias e conhece os nossos dias. Nós declaramos, ó Deus, a nossa dependência do Senhor. E nós te amamos não porque o Senhor precisa de nós, ó Deus, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Teu plano de salvação sobre as nossas vidas é algo inimaginável, ó Deus.
Pai, somos fruto da Tua graça a cada dia. Somos, ó Deus, formados pelo Senhor diariamente, transformados pelo Senhor diariamente. E pedimos, ó Deus, perdão pelas nossas mazelas, pelos nossos pecados. Pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos erros, Senhor Deus, pelos nossos pensamentos inconvenientes muitas vezes. Pai, não nos deixe conformar com as coisas desse mundo. Não nos deixe, ó Deus, que a injustiça desse mundo contamine o nosso coração, mas que tenhamos um coração puro e que os nossos olhos sejam voltados para o Senhor diariamente. Que tudo aquilo que fizermos, que pensarmos, seja para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Não permita que redemos por caminhos errados, ó Pai. Não permita também, Senhor Deus, que sejamos pedra de tropeço àqueles que Te buscam, Senhor. E até mesmo para aqueles que não Te conhecem ainda. Senhor, pelo contrário, que sejamos um espelho e reflitamos a imagem de Cristo e a luz de Cristo nesse mundo. Que sejamos, ó Deus, o sal da terra, que façamos a diferença no nosso lar, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor Deus, para aqueles que Te rejeitam, Senhor, também sejamos exemplo e que sejamos, ó Deus, vasos de honra para a Tua honra e glória, Senhor Deus, usados pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja. Cuida de nós, ó Pai. Fala conosco, Senhor Deus. E que os Teus propósitos se cumpram nas nossas vidas e através das nossas vidas, para a Tua honra e glória, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes da mensagem com o nosso querido reverendo Samuel Nóbrega, nosso querido Samuelzinho, né? Quem conheceu o Samuelzinho, né? É uma alegria muito grande estar hoje compartilhando o púlpito com o reverendo Samuel. Eu ouvi a semana passada, hein? Reverendo Samuel, e é uma alegria muito grande para nós aqui. E que outros irmãos, eu vejo mais jovens aqui dedicados à palavra do Senhor, né? Buscando, né? Viajando aí Brasil afora, visitando o sertão brasileiro, olhando a nossa nação, a necessidade do nosso povo e a sede pela palavra. A nossa igreja tem avançado na, eu diria, construção, para não dizer escavação, de poços, né? Trazendo água a muita gente, trazendo vida e esperança a muita gente no nosso sertão. A nossa igreja tem sido bênção na vida de muita gente. Que continuemos sendo bênçãos aqui, uns para os outros e para todos que estão fora desses muros também. Então, vamos aqui dedicar um momento também ao ofertório e em seguida eu deixo a palavra com o pastor reverendo Samuel. Vamos lá então, vamos ficar em pé para cantarmos juntos essa canção.
sentar. Amém. Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar o pessoal que nos assiste pela IPPTV. E agora é o tempo de ouvirmos a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós leremos do verso 19 ao verso 24. Mateus 6, do 19 ao 24. Hoje eu quero falar com vocês sobre aprender com Jesus, a focar a nossa vida naquilo que realmente importa. Eu creio que essa palavra ela é muito pertinente, porque nós vivemos diariamente numa agitação do dia a dia, e somos bombardeados por distrações. E nós corremos o risco de gastar a nossa vida, gastar o nosso tempo com aquilo que não é importante para o discípulo do Senhor Jesus. E aqui no texto que nós vamos ler, Jesus vai nos ensinar aonde deve ser, onde deve estar o foco da nossa vida, da minha e da sua vida. Não importa o seu trabalho, não importa a sua origem, não importa o seu contexto, se você faz parte do reino de Deus, o seu foco deve ser um só. E nós vamos falar sobre esse foco na noite de hoje. Vamos ler Mateus capítulo 6, do 19 ao 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, pedimos humildemente, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, que essa mensagem não seja mera informação, mas que seja a palavra do Senhor, vinda direto para o nosso coração, ó Deus. Nos quebranta, nos faça, Senhor, sensíveis à Tua voz, nos faça, Senhor, obedientes, que saiamos daqui, ó Deus, e coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. E que desta forma o Senhor seja glorificado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre foco. Eu quero, nessa noite, dizer para você que Jesus nos chama para um foco só. O foco do reino de Deus, o foco de alguém que faz parte do reino de Deus, deve estar nos tesouros celestiais. Vamos falar o que são esses tesouros celestiais. O nosso foco de vida deve ser iluminado. Iluminado com a luz de Cristo. O ser humano sem Jesus, ele está em trevas. Seus olhos estão cobertos. E ele é incapaz de ter uma percepção real e verdadeira sobre a vida. E Jesus vai falar sobre essa luz. E eu quero falar também sobre ter a nossa vida centrada em Deus. Ter o nosso foco exclusivo no Senhor Jesus. Nós sabemos que Deus deve ser o primeiro, mas a minha pergunta é, será que nós temos colocado Cristo como centralidade do nosso ser, das nossas atitudes, daquilo que fazemos, de como vivemos o nosso dia a dia?
William Damon é um professor da Universidade de Stanford. Esse professor, ele se dedica ao estudo das novas gerações por muitas décadas. E esse professor começou a investigar e entrevistar jovens. Ele detectou um padrão na juventude norte-americana. Ele percebeu que há um grupo considerável de jovens que ele chama de desengajados na vida. Damon fala que são jovens voltados para os seus próprios interesses, apáticos, hedonistas, vivendo para o seu próprio ego, egocêntricos. Nas palavras do Damon, esses jovens demonstram pouca preocupação com o mundo além do eu. Damon diz que quando ele entrevista esses jovens, ele pergunta: o que você quer para a sua vida? Qual que é o seu propósito de vida? E Damon diz que geralmente são respostas muito individualistas. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero fazer aquela viagem dos sonhos, a melhor viagem da minha vida. E nessa fala, não se vê uma preocupação com o próximo, e muito menos uma preocupação com Deus. E eu creio, meus irmãos, que se olharmos para a juventude hoje, aqui no Brasil, não está diferente. Muitos jovens sem propósito, vivendo para si. Não apenas jovens, mas adultos também. Adultos que caminharam uma longa jornada na estrada da existência, mas que hoje não sabem por que estão aqui, qual que é o sentido da vida, por que eu trabalho, por que eu tenho família, e vivem a vida no automático. Mas Jesus aqui no Sermão do Monte, Ele vai nos ensinar que quando nós fazemos parte do reino de Deus, nós temos um foco, nós temos uma missão. Nós vivemos a vida aqui com os olhos na eternidade, pensando nos tesouros celestiais. Deus é aquele que ilumina a nossa visão espiritual para que possamos compreender o que é a vida de fato. Deus é aquele que nos abre os olhos. E antes de falarmos sobre esse foco que Jesus nos ensina aqui, eu queria falar para você que esse texto está no Sermão do Monte. O sermão que é um discurso do Senhor Jesus, em que Ele vai falar sobre a ética do reino de Deus. Em outras palavras, Jesus vai falar como é que vive alguém que foi alcançado pela graça. Essa pessoa passou por metanoia, por mudança de mente. Ela se arrependeu dos seus pecados, ela creu no Senhor Jesus, e agora ela faz parte do reino de Deus. E se você for ler Mateus capítulo 5, você vai ver o caráter cristão. Como é o caráter de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Você vai ver também o papel que nós temos no reino de Deus, aqui no Sermão da Montanha. Jesus nos chama para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Depois Jesus ele vai falar que Ele não veio para revogar a lei de Deus, na verdade Ele é o cumprimento da lei de Deus. Ele cumpriu toda a lei, todas as profecias acerca dele no Antigo Testamento. E depois Jesus ele vai falar sobre orientações práticas. Ele fala de homicídio, ele fala de adultério, ele fala dos juramentos, ele fala da vingança. E o foco de Jesus aqui é: olhe para o teu coração, porque eu não desagrado a Deus apenas quando eu cometo um delito, uma atitude errada, mas o pecado está lá dentro. Sonde as motivações do seu coração. É por isso que Jesus fala, por exemplo, do adultério. Ele fala: qualquer pessoa, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus fala para olharmos para as motivações do nosso coração. Louvado seja Deus, porque Deus ele é o Deus de toda a graça, que nos transformou, nos dá um coração novo, um coração transformado, para que possamos agradá-lo todos os dias. E aqui no texto, Jesus ele vai falar do nosso foco. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, Jesus vai ensinar sobre manter o foco nos tesouros celestiais. Então a primeira lição: mantenha o foco nos tesouros celestiais. Agora, o que são tesouros celestiais? Tesouros celestiais são todos os investimentos que nós fazemos nessa vida, que ecoam na eternidade.
É tudo aquilo que eu faço hoje que vai ecoar lá na frente. Por exemplo, quando eu caminho com Deus, quando eu dedico tempo de relacionamento com Deus, tempo devocional, tempo de intimidade com Deus, de oração, isso é investir nos tesouros celestiais. Quando eu permaneço na fé em Cristo Jesus, na esperança, no amor, isso ecoa na eternidade, isso é um investimento nos tesouros celestiais. Investir nos tesouros celestiais também é quando eu falo de Jesus, eu falo desse Salvador, eu anuncio para esse mundo perdido que há salvação, há solução, e essa solução está na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Então tudo aquilo que eu faço na minha vida hoje e que ecoa na eternidade, isso é um investimento nos tesouros celestiais. E aqui Jesus ele vai comparar o investimento nos tesouros celestiais com o investimento nos tesouros terrenos. Jesus fala aqui que investir em tesouros terrenos não vale a pena, porque os tesouros terrenos, eles são imprevisíveis, nós podemos perder a qualquer momento, eles são frágeis. No mundo antigo, os bens se estragavam com facilidade, as traças corrompiam as roupas, os ratos comiam cereais armazenados, os ladrões levavam as posses de outras pessoas. E parece que hoje o cenário mudou. Será que mudou? Eu acredito que não, meus irmãos. A gente tem a falsa sensação de que o cenário mudou, mas hoje não mudou não. Você vê que os bens materiais de uma pessoa, os tesouros que nós temos aqui, que colecionamos aqui, os tesouros terrenos, eles podem ir embora muito facilmente. Quantas pessoas perdem os seus bens para o desemprego, para a inflação, para problemas econômicos, para golpes digitais, para doenças? É ou não é? É muito frágil. Os tesouros terrenos dessa vida, eles são imprevisíveis e frágeis. Eu me lembro do texto de Jó, capítulo 1, verso 21, que vai dizer o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Meus irmãos, Jesus não está proibindo aqui a gente de guardar dinheiro. Jesus não proíbe nós termos aqui uma propriedade, desfrutar de bens materiais. Mas o problema está no egoísmo. Porque se você olhar aqui no verso 20 e no verso 19, Jesus vai falar: não acumuleis para vós outros. Qual que é o problema? O problema é a vida egoísta, é o egocentrismo. Esse ego que leva a pessoa a viver uma vida voltada para si. Ela não se preocupa com o outro, ela não ama o outro, e principalmente ela não se preocupa com Deus. Em outras palavras, Jesus reprova o estilo de vida voltado para o egoísmo, que leva a pessoa às extravagâncias, ao ponto da pessoa não reconhecer quem Deus é, e não reconhecer as pessoas à sua volta, que são criadas à imagem e semelhança de Deus. O egocêntrico, ele chega à falsa conclusão de que ele precisa ter para ser. Em outras palavras, o egocêntrico, ele chega à conclusão de que a vida de uma pessoa, ela consiste na abundância de suas posses. Então o que é acumular tesouros terrenos? É você se preocupar mais com si e menos com o outro. É você se preocupar mais com a glória humana do que com a glória de Deus. Quantas pessoas hoje vivem uma vida acumuladora? Acumulam coisas, acumulam roupas, acessórios, bens materiais. Essas pessoas são um poço insaciável, querem mais e mais coisas. Eu quero comprar, comprar, comprar. Eu quero para mim, para mim, para mim. E nunca para o outro. E nunca para a glória de Deus. Se fazemos parte do reino de Deus, o nosso foco deve ser o tesouro celestial. A nossa vida não se pauta pelas coisas terrenas, pelas coisas transitórias, mas se pauta pelas coisas eternas. A nossa vida, ela é direcionada para a honra e para a glória de Deus. E ter essa compreensão me leva a amar a Deus sobre todas as coisas, e me leva também a amar o próximo, as pessoas que estão à minha volta.
Agora eu queria que você fosse para o verso 22 e 23, porque Jesus vai nos ensinar que o nosso foco deve ser iluminado com a luz de Deus. Vamos ler aqui o 22 e o 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus aqui ele usa a imagem do olho. Quem aqui já brincou de cabra cega na infância? Então vocês vão entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Quando nós estamos vendados, num lugar escuro, num lugar que nós não conhecemos, temos direção? Não. E os amiguinhos até brincavam, né? Estou aqui e tal, e tiravam sarro da nossa cara. Jesus está falando que uma pessoa que não tem a visão espiritual, que não tem a luz de Deus, é como se fosse essa criança brincando de cabra cega. Ela não sabe para onde ir, ela não sabe onde ela está confusa, ela está imersa em trevas. A pessoa que tem a luz de Deus, ela tem visão espiritual. A pessoa que foi alcançada pela graça é como se ela tivesse as vendas dos seus olhos espirituais retiradas e agora ela passa a enxergar a vida na perspectiva de Deus, a partir daquilo que Deus se revela em sua palavra. Esse ser humano que tem visão espiritual, ele tem clareza das suas ações, ele tem essa capacidade de amar a Deus e ao próximo agora. Então Jesus está falando o seguinte: a luz ela nos permite ver. Se eu tenho a luz de Cristo, eu terei visão espiritual. Se eu não tenho a luz de Cristo, eu estou em trevas. João 8,12 vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meu irmão, minha irmã, se você está de pé, se você tem uma compreensão de quem você é, de quem Deus é por causa da luz de Cristo. É porque o Senhor tirou as vendas dos seus olhos e fez você perceber quem Ele é e perceber o estado em que você se encontrava. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão sem percepção da vida? Não conhecem a vida à luz da palavra de Deus. Tem um autor chamado James Sire, ele escreveu um livro chamado Dando Nome ao Elefante. E ele conta uma história nesse livro que me retrata muito bem uma pessoa que não tem visão espiritual. Ele fala de uma criança que saiu da escola e essa criança estava maravilhada porque tinha assistido a uma aula de ciências. E a professora de ciências falou dos planetas, falou do universo, falou das estrelas, falou do planeta Terra, e aquela criança saiu extasiada daquela escola. E aí aquela criança, ao chegar em casa, ela encontra o seu pai, e ela está doidinha para fazer uma pergunta. Não sei se você já recebeu uma pergunta de criança, parece que é uma pergunta bobinha. Mas aí você fala: rapaz, será que eu sei responder isso? Alguém já passou por isso? Você acha que a pergunta da criança é simples, mas de repente você fala: o quê? Que pergunta complexa é essa que essa criança está fazendo? E aquela criança perguntou para o pai: pai, eu tive uma aula maravilhosa de ciências. Só que eu fiquei pensando, o que sustenta o nosso mundo? Porque parece que o nosso planeta está flutuando no espaço, por que ele não cai? Olha a pergunta da criança. Mas infelizmente aquele pai não estava nem aí. Ele vira para a criança, olha a resposta absurda que ele vai dar. Ele fala: filho, sabe o que sustenta o mundo? Aí ele pensou, é um camelo. Camelo sustenta o mundo, tá bom? Vai brincar, tchau. Gente, criança, quando você não responde de maneira satisfatória, ela não sai do seu pé, não é verdade? E aquela criança ficou ali pensando: camelo sustenta o mundo? Aí a criança perguntou: então o que sustenta o camelo? Aí o pai continuou: filha, é canguru. Canguru sustenta camelo, sustenta mundo. Tchau, vai brincar. A criança não saiu do pé do pai. E falou: tá bom, pai, mas o que sustenta canguru, camelo e mundo?
Aí o pai começou a ficar irritado. E falou assim: filhão, deixa eu pensar aqui num animal grande. Elefante. É elefante que sustenta canguru, camelo e mundo. Pronto. Aí o que a criança fez? Mas o que sustenta o tal do elefante? Aí o pai ficou bravo, falou que é um monte de elefante, elefante atrás de elefante, que sustenta tudo. Guarda essa cena, tá? Depois o Sair vai contar de um outro pai que recebe a mesma pergunta de outra criança. A criança pergunta para o pai: o que sustenta o mundo? E o pai responde: filhão, é o seguinte, papai estudou aqui, papai consultou o Google, e o nosso mundo, ele é regido por leis. E existe a tal da lei da gravidade. Aí o pai explica a lei da gravidade. O pai mostra livros sobre a lei da gravidade, fórmula, explica de física, explica de tudo. E aí, para nossa surpresa, aquela criança não ficou satisfeita. Porque ela joga em seguida essa pergunta: então o que faz o mundo ser assim, do jeito que ele é? Só que o pai não era crente. Sabe o que o pai falou? Filho, eu não tenho outra resposta. Meu conhecimento vai até aqui. Que bom que esse pai falou isso. Sabe por quê? Porque essa pergunta aqui, o que sustenta o mundo, só vai responder quem tem visão espiritual. Um dia Deus abriu os seus olhos para que você respondesse essa pergunta: quem sustenta o mundo? Você sabe que esse mundo não é fruto do acaso. Existe um Criador, Deus, que criou os céus e a terra, que sustenta esse universo, que criou o mundo pelo poder da sua palavra. Então o que sustenta esse mundo? E o que faz esse mundo ser do jeito que ele é? A resposta é Deus. E eu só vou compreender isso se eu tiver a visão espiritual. Veja se faz sentido o que Jesus está falando. Olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se você tiver a visão espiritual, se você tiver a luz de Deus, você enxerga a realidade. Você compreende a vida de uma maneira apropriada. Então, meus irmãos, que nós mantenhamos o foco nas coisas celestiais, que nós mantenhamos o foco iluminado. E eu quero encerrar o meu sermão dizendo: mantenha o foco exclusivamente em Deus. Vamos ler aqui o verso 24. O que diz o verso 24? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus está sendo bem claro: não dá para conciliar senhores. Ou o ser humano adora a Deus, ou o ser humano vai adorar qualquer outra coisa. Como diz João Calvino, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Jesus está falando que é impossível você servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não dá para servir a Deus aos domingos e servir as riquezas durante a semana. Não dá para você honrar a Deus com os lábios, cantando aqui, mas o seu coração está em mamon, está no dinheiro. Não dá para você valorizar a Deus na aparência, se a sua essência está comprometida com a riqueza. E na época de Jesus, lá no primeiro século, o sistema escravagista da época funcionava assim: o escravo só podia ter um senhor, não podia ter dois senhores. E Jesus usa esse contexto para nos dizer que Deus, ele deve ser servido com dedicação total e exclusiva. Porque idolatria não é apenas você adorar um outro Deus, mas idolatria também é você querer que Deus coexista com os seus ídolos. Meus irmãos, entendam o que eu quero dizer. Nosso maior perigo aqui não é nos tornarmos ateus, mas o nosso maior perigo é querer que Deus, ele coexista junto com os ídolos do nosso coração, e achar que está tudo bem, e achar que não tem nenhum problema. Se você for olhar para o primeiro mandamento, o que Deus fala lá? Não terás outros deuses diante de mim. Jesus está ensinando aqui para a gente que Deus não quer um coração dividido. O meu foco tem que ser para Ele, para a glória dEle. Eu não posso dividir o meu coração com Deus e uma carreira profissional. Claro, que você seja o melhor profissional, mas que isso não seja o centro da sua vida.
Eu vou glorificar a Deus através do meu emprego. Eu vou glorificar a Deus através dos talentos que Ele me deu. Então a pergunta que nós temos aqui, diante desse texto, é: será que nós estamos dispostos a submeter a nossa vida inteira a Deus? Você está disposto a submeter a sua vida financeira, o seu projeto de vida, as suas escolhas ao senhorio do Senhor Jesus? Lembra do jovem rico? Chegou diante de Jesus achando que ele era o cara. Chegou que nem um pavãozão. Ô Jesus, eu conheço todos os mandamentos, eu sei o mandamento A, B ou C. E Jesus fala: que bom, que legal. Então só te falta alguma coisa, uma coisa só. Vende todos os seus bens, vende tudo que você tem e me segue. E diz a palavra de Deus que aquele jovem rico, o que ele fez? Ficou murchinho, desanimou. Por quê? Porque ele amava mais as riquezas do que a Deus. Para a gente encerrar, abra comigo lá em 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. Paulo ele vai trazer uma instrução muito importante para nós, que serve para a gente lidar com o nosso dinheiro, com as nossas riquezas, com aquilo que nós temos. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O problema não é o dinheiro. O problema é ter o dinheiro como a centralidade da sua vida. É amar o dinheiro mais do que tudo. Abra comigo em Eclesiastes 5:10. Eu queria que você lesse comigo, Eclesiastes 5:10. Vamos lá? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Há dois tipos de pessoas: aquelas que focam a sua vida nas coisas celestiais, nas coisas de Deus, e aqueles que focam a sua vida nas coisas terrenas. Meus irmãos, graças a Deus, que Deus é a própria luz, Ele ilumina a nossa visão, Ele faz com que nós percebamos que a nossa vida ela não consiste em colecionar tesouros terrenos. Há um propósito maior para a nossa vida. Quando Deus abre os nossos olhos, nós passamos a entender que o maior investimento que você pode fazer não é na bolsa de valores, mas é nos tesouros celestiais. E aí, quando nós entendemos isso, a gente passa a focar a nossa vida naquilo que realmente importa. Eu não estou querendo desencorajar você, meu irmão, minha irmã, a ganhar dinheiro, a investir na bolsa de valores, a fazer aquela viagem dos sonhos. Se Deus te dá essas condições, amém. Mas um coração transformado não se apega às coisas daqui, às coisas da terra. Nós estamos aqui de passagem. E diante disso, meu irmão, a palavra de Deus para nós nessa noite é: não permita que a sedução das riquezas possua você, possua seus filhos. Se seu filho está mais preocupado com questões materiais, com o iPhone, do que com as coisas de Deus, tem alguma coisa errada. É claro que nós temos que confrontar os nossos filhos, mas se o pai está apoiando isso, está errado. Porque a palavra de Deus nos ensina a termos o nosso foco nas coisas de Deus. Talvez, meu irmão, você precise diminuir o seu ritmo no trabalho. Tem gente que está trabalhando muito, não porque precisa. De fato, nós temos aqueles que trabalham mesmo, porque a vida está difícil. Mas tem gente que trabalha muito, porque o seu foco é grana, é dinheiro, é realização pessoal. Pessoas que estão amando mais as riquezas do que a Deus. Quem sabe a palavra de hoje é um alerta do Senhor para o seu coração, para que você dedique mais tempo para Deus.
para que você tenha intimidade com Deus, para que você dobre os seus joelhos, fale com Ele. Quem sabe essa noite é um recado de Deus para você investir na sua família. Não perca os nossos filhos, não perca os seus filhos de vista. Se Deus te dá riquezas e você usa as riquezas para a glória dEle, então as riquezas se tornarão bênção. Mas se você quer enriquecer e viver de acordo com essa perspectiva egocêntrica, essa perspectiva idólatra que a Bíblia nos coloca, você vai pagar um alto preço pelas riquezas que você tanto busca. Por isso, meu irmão, foco nas coisas de Deus. Procure saber o que Deus quer, qual é a vontade dEle. Porque muitas vezes aquilo que Deus quer vai na contramão daquilo que o mundo prega, da lógica humana. Então precisamos ouvir a Deus antes de qualquer coisa. E que nós tenhamos a nossa vida centrada em Cristo. E quando o seu coração tiver aquela sedução, eu estou preocupado mais comigo, mais com querer ganhar dinheiro, que você dobre os seus joelhos e fala: Senhor, livra-me de mim mesmo. Que o meu coração adore unicamente ao Senhor, ao nosso Deus. Vamos orar? Diante dessa palavra, eu queria que você fechasse os teus olhos e olhasse para a tua vida. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu coração? O que você tem priorizado na sua vida? É tempo de arrependimento, é tempo de olharmos para a nossa vida e falarmos: Senhor, tenha misericórdia. E Deus, Ele é o Senhor da graça. Essa palavra muitas vezes ela parece dura, mas na verdade é o amor de Deus por nós. É Deus nos chamando, falando: ei, você está se perdendo, meu querido, você está se perdendo. Você está sendo seduzido pelas coisas dessa vida, coisas transitórias, coisas que passam muito depressa. Que você se volte para Deus. Que o seu maior investimento seja no tesouro celestial. Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. E pedir a Deus perdão pelas vezes que nós não priorizamos o nosso relacionamento contigo. Muitas vezes, ó Deus, nós nos preocupamos com tantas distrações e esquecemos do principal, Pai. Ó Deus, obrigado porque nessa noite o Senhor nos lembra de que a nossa vida é para a Tua glória. O Senhor nos recorda de que nós fazemos parte do Teu reino e que temos uma missão, a missão de glorificar ao Senhor em tudo, a missão de amar Jesus mais do que tudo nessa vida, a missão de cuidar, ó Deus, das pessoas que estão à nossa volta. Deus nos perdoe muitas vezes pela nossa insensibilidade, mas ó Deus, desperta o nosso coração para Te amar mais e mais, para fazer a diferença no nosso trabalho. Nós não queremos buscar, ó Deus, realização pessoal. Nós não queremos buscar, ó Deus, fama, que o nosso nome esteja nas propagandas da vida, mas nós queremos buscar a Tua glória, Senhor. Queremos que o Senhor seja honrado em tudo, Pai, na nossa vida. Fortalece, Pai, cada irmão, cada irmã aqui, e que possamos, ó Deus, viver os dias, mesmo sendo dias difíceis, com olhos na eternidade, sabendo que a eternidade é logo ali. A vida aqui nessa terra ela é muito passageira, e mesmo nessa vida passageira o Senhor nos sustenta. O Senhor é aquele que nos faz, ó Deus, caminhar em meio ao sofrimento. Ó Deus, fortalece o coração de cada um aqui. Somos Teus, ó Pai. O Senhor é tudo para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar essa última canção.
desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Diga ao Senhor: toma meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Essa é a nossa oração, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Esse é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Essa é a nossa oração, Senhor. É o teu querer. É o teu querer em mim, Senhor. É o teu querer em mim. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Que privilégio, Pai, nós temos de cultuar ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, Pai. A nossa vida é sobre o Senhor. Que Jesus seja o centro da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso trabalho, dos nossos estudos, dos nossos negócios. Que o Senhor Jesus seja o centro. Ó Deus, obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Que agora nós possamos sair daqui, ó Deus, animados, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor nos deu irmãos aqui, para que pudéssemos estar juntos em comunhão. Que nós não nos esqueçamos disso. Nós nos esqueçamos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oramos assim em nome de Jesus. Amém
E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um aqui, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. E nós dizemos amém e amém.